Está começando um dos melhores podcasts do Brasil sobre marketing digital, social media, entre outras coisas. Depois que a música tocar, você fica com Marcos Santos. Ei, Social Media, Marcos aqui para mais um episódio do podcast Ei Social Media. Lembrando que o podcast Ei Social Media é um braço, uma perna, como você preferir, do Instagram @socialmediamarcos, que eu faço com muito carinho, trago conteúdos para vocês toda semana do que eu aprendi, das experiências que eu tive com os erros passados, vamos dizer assim. Lembrando que esse é um podcast para falar sobre comunicação digital sem frescura, na lata, tudo que a gente precisa saber, tudo que precisamos aprender no dia a dia, a gente fala por aqui também. Mas antes de começar esse novo episódio, eu queria falar com você, até porque eu presumo que se você está aqui, você é um fã assíduo do podcast e com certeza você vai querer participar dessa pesquisa, que é a Pod Pesquisa 2019. A Pod Pesquisa já está no ar e é prontamente feita para você que ouve podcast, que nem eu disse aqui alguns segundos atrás. Simplesmente o que você precisa fazer é só ir no seu browser e colocar Pod Pesquisa 2019. Depois que você colocar isso daí no seu browser, já vai aparecer Pod Pesquisa 19, é só clicar e responder. Acho que, se eu não me engano, são 31 perguntas. Por que eu estou falando isso daqui? Apesar do podcast ter começado agora, já faz muito tempo que eu consumo essa mídia e todo ano eu vou lá e dou as minhas respostas, vou lá e contribuo para que possam ser mensurados esses dados de crescimento do podcast no Brasil. E só um pedidinho rapidinho, até porque a gente precisa disso. Na hora que você chegar na pergunta 30, se eu não me engano, ele vai perguntar por onde você descobriu essa pesquisa e eu só peço para que você responda que foi pelo podcast Ei Social Media, beleza? Dado o recado, espero que você responda a pesquisa. Vamos agora para o nosso tema de hoje. Como você já viu no título, o tema de hoje são os 3 pilares do social media. E para não enrolar, eu já vou falar qual é o primeiro logo para que esse bate-papo aconteça, pelo menos entre Marcos e você que sai do outro lado. Um dos pilares mais importantes que todo social media precisa ter é alinhar os seus objetivos com os do cliente. Por que eu digo isso? Porque simplesmente muitas pessoas reclamam que os clientes dão muito trabalho no dia a dia. E se eles dão muito trabalho, provavelmente pode ser que seja culpa sua. Claro que tem a culpa do cliente também de não entender que ele não é o profissional de marketing. E eu não falo isso como uma ofensa para ele. Isso é verdade. Ele não é um profissional de marketing, de publicidade ou de comunicação, vamos dizer assim. E quando eu digo que o problema geralmente está na gente, os social medias, que não conseguem alinhar isso, é porque você precisa ter a sua cartilha de comunicação com o cliente. Esse alinhamento se baseia em cima de reuniões, em cima de combinados, em cima desse próprio alinhamento que eu falei. O que você precisa entender é que você não precisa criar uma puta estratégia foda que vai trazer o cliente, vai levar o cliente para outro planeta. Não, você precisa entregar uma estratégia que ele entenda. Você não precisa perder o cliente porque você deixou alguma coisa difícil demais. Eu digo esse perder o cliente a um médio prazo, até porque isso acontece. Se você não planeja, você perde o cliente, e se você planeja de um jeito muito difícil que o cliente não consegue entender, principalmente se você está fazendo alguma consultoria, você perde esse cliente do mesmo jeito. Então, quando eu digo sobre alinhar os seus objetivos com os do cliente, é você entender o seguinte: o produto do cliente é para esse tipo de nicho. O produto do cliente precisa ser pensado para esse tipo de nicho. Então, o meu planejamento tem que ser fácil e feito para esse tipo de nicho. Por que você precisa fazer isso? Porque você precisa mensurar e mostrar onde está tendo o resultado. Porque se você não mostra resultado, o cliente sim vai chutar a sua bunda com muito prazer, isso eu te garanto tranquilamente. Então, para resumir esse primeiro tópico, é preciso que você entenda o seguinte: todo cliente, ele não entende de comunicação, mas você precisa mostrar para esse cliente que você sim sabe muito bem o que você está fazendo, que essa estratégia sim pode dar certo e que você vai testar durante um período. Mostre para ele que você está fazendo o melhor que você pode fazer e mostre para ele nas reuniões que você sim está disposto a entender o negócio dele, que é de crescer o produto do cliente, crescer o objetivo dele de uma maneira forte. O segundo pilar do social media é entender os valores dos seus serviços. Por que é preciso dizer isso? Mídias sociais não é um postzinho. Mídias sociais não é você vai lá e faz um stories e tá tudo bem. Não, já falei isso lá no Instagram e vou repetir agora. Como eu disse no primeiro tópico, você precisa mostrar o valor do seu serviço. Você precisa mostrar o seu valor. Tudo que você estudou precisa estar ali na hora para que o cliente não se perca, para que você consiga mostrar realmente para que você veio. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Será que um postzinho vai resolver o problema de um cliente? Eu tenho certeza que não. Então o que você precisa mostrar para ele é que
você sim é um estrategista de marketing. Você não tá ali para colocar um produto e jogar posts no Facebook, você não tá ali para fazer 5 posts. Quem garante que 10 posts por semana vai fazer o produto do cara, vai fazer o negócio do cara alavancar, escalar, que nem a gente sempre fala? Ninguém garante. Se você não tem estratégia, não adianta você colocar posts, que são apenas um modo como você vai se relacionar e informar, nutrir esse seu cliente, seu lead, aí tanto faz qual que é a palavra que você vai usar agora. Outro ponto que você precisa entender é o seguinte: você pode cobrar R$400 para uma página no Face e achar que cobrou muito barato, beleza? Agora pensa como se você fosse o cliente. Eu vou te dar um exemplo. Você cobrou R$400 dessa pessoa, mas não está dando resultado para ela, não está dando resultado para a página, não está dando resultado para as vendas desse cliente. Será que esses R$400 que você está ganhando, que é pouco, não está sendo muito para o cliente? Por isso que você precisa entender o valor do seu serviço e qual a capacidade que você tem para poder levar esse serviço para frente. Porque senão fica que nem eu disse, o cliente vai ficar ali te batendo porque você cobrou R$400 dele e não tá dando resultado, e você vai ficar ali com a sua imagem defasada por ter cobrado R$400, não vai estar ganhando um bom dinheiro e ainda não vai estar entregando um resultado e acaba queimando, sobrando para você que está desse lado trabalhando duro por nada, vamos dizer assim. Já o terceiro pilar, são vários tópicos dentro do terceiro pilar. Parece besteira, mas sim, são vários tópicos dentro do terceiro pilar. Por que são vários tópicos? Porque ultimamente a gente tá percebendo que tem muita gente que só está fazendo aquilo que é, vamos dizer assim, errado, antiético, vamos dizer assim. E quando eu digo errado e antiético, eu quero dizer o seguinte: muita gente é egoísta quando a gente fala de social media. Por que que eu digo isso? Porque eu já te falei lá no começo que você precisa entender o negócio do seu cliente para que você entregue as melhores estratégias para ele, para que você entregue o melhor conteúdo dentro dessa estratégia. Então, se você é egoísta e acha que sabe demais sem entender o negócio do cara, você não está sendo empático. Você não está entendendo que do mesmo jeito que você precisa pagar as suas contas, o cliente também precisa pagar as contas dele, as contas dos funcionários dele e as contas das famílias dos funcionários dele. E eu disse funcionário de novo na porra do singular e é plural, mano. Então, se você não tem essa visão de negócios, que é o segundo tópico dentro desse pilar, você simplesmente não consegue entender o outro, você não consegue se colocar no lugar do outro e acaba se perdendo nesse caminho. E esse é um tópico muito importante porque uma das poucas coisas que salva o social media hoje é a empatia pelo cliente, por outro social media, por outro profissional da área. Então, se você quer crescer e melhorar como social media, você precisa sim olhar para o seu lado mais empático e colocá-lo em prática, para que outras pessoas não sejam prejudicadas. Quando digo outras pessoas, são sim seus parceiros de trabalho e os clientes também. Eu já falei o segundo tópico meio embolado com o primeiro, mas deu para você entender que visão de negócios é uma coisa importante. Então vamos para o terceiro, que é ser sincero com o seu cliente. Por que ser sincero com o seu cliente? Como que você vai falar para ele que dá certo uma coisa se você não sabe que dá certo? É preciso entender que ser social media não é fazer mágica. Até plagiei o Felipe Martins do Portal Publicitário quando ele fala que marketing não é mágica. Social media não é mágica, marketing não é mágica, marketing digital então não é nada disso que você está pensando. Você precisa ter um trabalho sim muito focado para que você consiga ter os melhores resultados e para que você leve o melhor resultado para aquela empresa ou até mesmo para o seu projeto que está em defesa no momento. Se você não for sincero como funcionam as plataformas com o cliente, se você ficar com medo do cliente, de perder o cliente, vamos dizer assim, simplesmente você está fadado ao fracasso. E quando eu digo fracasso, não é que você não tem outra chance de recuperar, mas esse cliente provavelmente não volta mais por um deslize seu, por não ter a firmeza de poder falar para ele que isso talvez não seja o melhor porque você fez uma pesquisa que mostrava isso, ou porque você já teve algum resultado. Quando você vai mensurar os dados de meses atrás desse cliente, você não mostra para ele que tipo, olha, isso aqui tá melhor, então acho que se você fizer desse jeito, vai continuar tendo melhores resultados. E se você ficar refém de um cliente que só quer ali, sei lá, achar que sabe mais que você, por exemplo. Isso, quando eu digo ser sincero, não é ficar xingando o cara, tá, gente? É só ser sincero mesmo, falar como funciona o jogo, para que você não perca a sua autoridade e para que você coloque tudo que você aprendeu da melhor jeito. Agora a gente vai pro último tópico dentro desse último pilar, que é não disputar com ninguém. Por favor, não disputa com
com ninguém. Existem muito bons social medias, existem muitos ruins social medias. E quando eu digo isso infelizmente nós sabemos que muita gente se limita àquilo que aprende em um curso, em uma faculdade e não estuda mais. Infelizmente isso acontece. Se você fizer o seu trabalho ensinando outras pessoas e aprendendo com outras pessoas, simplesmente você vai ser um bom social media. E é só isso que precisa, ser bom no que você faz. Quando você começa a disputar com outras pessoas, além do local de trabalho ficar uma merda, se você trabalha sozinho, por exemplo, se você começa a disputar, se você é um palestrante, se você começar a discutir com outro palestrante, como que vai ficar quem tá em volta de você? Vai querer te afastar, não vai querer sair com você pro almoço, não vai querer conversar com você de jeito nenhum. E é isso que acontece quando você começa a disputar alguma coisa com alguém que faz a mesma coisa que você. Então pra que disputar? Vamos ser sinceros. Esse nosso ego nos engana muito e é isso que atrapalha muito o nosso trabalho. Ficar disputando com outras pessoas, ficar ali lutando por uma coisa que não existe, sendo que o que é preciso é você sempre estar estudando e renovando e recriando e fazendo tudo que você fez até agora para testar novos métodos, para testar novas estratégias. É sempre importante você fazer isso. Só assim você consegue entregar o melhor de si, você consegue acordar ali às 7 horas da manhã para montar a sua pauta, para montar o planejamento do dia, o que você vai fazer. Quando der no final do dia, você tá com o sentimento de dever cumprido. E assim se encerra o nosso segundo episódio aqui do podcast Ei Social Media. Mais uma vez, muito obrigado por ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Se você veio pelo @socialmediamarcos, eu peço para que você compartilhe esse podcast com um amigo seu. Eu devo ter deixado lá na nossa aba de destaque, no destaque podcast. Então é só você ir lá e compartilhar com um amigo seu para que ele veja esse conteúdo. Agora, se você não veio de fora, eu peço para que vocês nos sigam lá no Instagram, porque por lá eu tento trazer um conteúdo um pouco mais técnico, novos métodos de planejamento, tudo aquilo que você pode colocar no seu dia a dia e praticar agora, beleza? Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até semana que vem com mais um episódio do Ei Social Media. Tchau!